Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, de Geografia, estamos aqui para mais uma aula. Vamos trabalhar aí alguns conceitos bem importantes na aula de hoje, naquela ideia da relação da sociedade com a natureza. O que é isso? O que é importante entender dessa relação? Sabemos que o ser humano ocupa o espaço geográfico, altera essas paisagens, modifica essas paisagens, então a gente vai entender bem como tudo isso acontece, quais são as relações entre essa sociedade global do mundo todo e a natureza e o espaço natural onde nós estamos inseridos, né? Onde a gente vive, ok? Então o objetivo da nossa aula de hoje é justamente esse: reconhecer as características do espaço geográfico que demonstram como a sociedade se relaciona com o meio, transforma para atender suas necessidades ou vontades e as consequências dessa relação. Na forma como a sociedade atual está organizada, não é só para atender as necessidades, né? Mas também as vontades. Às vezes não é necessário, mas a pessoa ou aquela sociedade deseja aquele elemento, enfim, ou aquele produto ou aquela característica, e aí então está ligado à ideia das vontades. Isso também faz com que a sociedade estabeleça uma relação com o meio natural para se apropriar dos recursos e atender aquilo que ela deseja ou que ela necessita, certo? Então, bem importante pensar nisso. Conceitos importantes, o que nós temos que entender? As relações entre sociedade e natureza dizem respeito às formas pelas quais as ações humanas transformam o meio natural e utilizam deste para o seu desenvolvimento. Então, quando eu penso ali na relação entre sociedade e natureza, eu tenho que pensar que o ser humano vai transformar, essa é uma palavrinha-chave, transformar o meio para o seu desenvolvimento, certo? Ainda não estamos analisando se isso é positivo ou negativo, mas estamos pensando ali que há uma transformação daquilo que era original, quando eu tenho uma relação da sociedade com a natureza, e isso é para o desenvolvimento dessa sociedade, para o avanço dessa sociedade em determinada direção, certo? E aí, o que nós vamos ter estabelecido em relação a essa ideia? A sociedade e a natureza. São as duas coisas que nós estamos falando. A relação que se estabelece entre elas está ligada ao trabalho. O ser humano de braços cruzados faz alguma coisa? Não. É necessário o trabalho, a atividade da sociedade para que exista uma relação com a natureza. Então, a sociedade, através do seu trabalho, vai retirar recursos daqui para atender alguma necessidade ou alguma vontade. Então, aí se estabelece uma relação entre sociedade e natureza. Quem é que liga essa relação? O trabalho humano, o trabalho das pessoas, certo? Então, é importante essa primeira parte a gente pensar ali. E aí, historicamente, como isso aconteceu mesmo? Como nós devemos pensar nisso? Ao longo do tempo, as sociedades desenvolveram técnicas que foram capazes de garantir as necessidades das populações, mas também o domínio. Lembram lá daquela ideia das vontades? Então, é para atender as necessidades ou as vontades. Está ligada ali a ideia de dominar a sua área ou até mesmo outras áreas, justamente para ter maior disponibilidade dos recursos. É assim que os países, por exemplo, fazem trocas entre si, ou que um país é mais rico do que o outro, e depois lá na frente vocês vão estudar essas características também na geografia. Mas esse conceito inicial aqui tem que estar bem entendido. Qual é a relação da sociedade com a natureza e por que ela acontece? Então está aqui, né? Para garantir as necessidades e o domínio sobre outras áreas. Esse vínculo entre sociedade e natureza, ou seja, entre o espaço natural e o espaço geográfico. O natural, aquilo que é original. Quando eu uso o termo espaço geográfico? Quando eu penso naquela ideia de sociedade envolvida com esse meio natural, se relacionando com a natureza. Aí tudo isso acontece num determinado espaço, que a gente chama de espaço geográfico. Por exemplo,
Temos as matérias-primas que são retiradas ou extraídas no meio ambiente ali, ou a remoção das florestas para cultivo de alimentos, ou a extração de minérios. Tudo isso também pode ser considerado como exemplo de transformação do meio natural pela atividade humana. Então, aquilo que era original, que está ali ao longo da história do planeta, que é em torno de 5 bilhões de anos. O ser humano veio bem depois. Quando a gente estuda lá aquela ideia da história geológica da Terra, a gente vê isso, né? Quantas mudanças aconteceram no planeta antes da chegada do ser humano. Mas quando o ser humano chega, ele começa a se apropriar desse meio natural e, a partir do seu trabalho, transformar esse meio natural. E aí todas essas modificações ali são para o desenvolvimento, para atender alguma necessidade dessa sociedade que ocupou esse meio natural, certo? E aí, pensando em tudo isso, primeira atividadezinha ali da nossa aula de hoje, é possível afirmar que o espaço geográfico é resultado do trabalho humano e das mudanças promovidas por esse trabalho no meio natural, com o objetivo de garantir suas necessidades e também domínio sobre esses espaços. Essa afirmação ali sobre o espaço geográfico é correta ou incorreta? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com uma afirmação que eu deixei para vocês sobre o espaço geográfico e essa relação do homem com a natureza. O espaço geográfico nós podemos dizer que é o resultado da relação da sociedade com a natureza. O homem modifica o meio natural para atender às suas necessidades. O que resulta disso? É uma nova forma de organização daquele lugar onde aquela sociedade está inserida. E essa nova forma e todas as atividades que acontecem ali, eu chamo de espaço geográfico. Então, o que a gente colocou ali, que o espaço geográfico é resultado do trabalho humano e das mudanças que são promovidas por esse trabalho no meio natural, com o objetivo de garantir as necessidades e os domínios, nós dizemos que essa afirmação é corretíssima. Quando eu falo do espaço geográfico, eu tenho que pensar em tudo isso, que ele é o resultado. Porque quando eu tenho o meio natural, original, a paisagem natural sem modificações, eu não tive a relação da sociedade com a natureza ainda. Quando eu tenho essa relação da sociedade com a natureza e a partir do trabalho humano as mudanças, aí eu vou ter como produto ali o que a gente chama de espaço geográfico. O resultado da relação da sociedade com a natureza, a gente chama de espaço geográfico. Entendido? Então, a afirmação correta quem marcou ali. E aí vamos pensar ao longo da história, vamos usar a história ali para entender um pouquinho a geografia, né? Como esse processo se deu, como essa relação da sociedade com a natureza se modificou ao longo do tempo. Então, aqui é uma imagem típica da primeira, segunda revolução industrial, quando surgem as indústrias, quando as indústrias se ampliam e colocam novos elementos ali, extraem novos recursos da natureza para serem utilizados e transformados. Aquela paisagem que era original vai se modificar significativamente, vai se transformar significativamente. E qual foi o papel dessas revoluções? As revoluções industriais, ou seja, a chegada da indústria, né?
nos lugares, das fábricas. Tudo que nós consumimos hoje, de modo geral, vem da indústria. Grande parte, até mesmo dos alimentos que a gente consome, passam pela indústria. Então, vamos pensar o quê? Que esse momento em que acontece a chegada da indústria nos mais diferentes lugares do mundo, a gente vai ter mudança significativa nessa relação da sociedade com a natureza, tá? E aí, nós vamos ter ali ela como um marco nessa relação, a primeira revolução industrial, que teve como acontecimento o quê? A invenção da máquina a vapor para a produção de tecidos, foram as primeiras fábricas. Então, as primeiras fábricas com máquinas, com uma estrutura enorme ali, era para produzir tecidos. A partir daí, a gente vai ter uma mudança na maneira como as pessoas, as sociedades, utilizam o meio natural para suas atividades. Se eu tenho uma atividade nova, uma atividade diferente, que é a indústria, eu vou ter novas formas de utilizar os recursos naturais para atender a sociedade, certo? Tudo isso a partir do trabalho humano. E a segunda revolução industrial, então eu não vou entrar em detalhes ali, mas é só para que vocês entendam a questão histórica da relação da sociedade com a natureza. Por isso que eu trouxe ali como a título de conhecimento, a primeira revolução, o início das fábricas, né? Isso mudou o meio natural, mudou a forma como a sociedade começou a usar os recursos naturais. É isso que importa para nós. A segunda revolução industrial ampliou ainda mais esse uso dos recursos naturais. Então, o que nós vamos ter ali? Diversos inventos que são produzidos e comercializados, como o automóvel. Olha só, antes não tinha, as pessoas andavam a pé, então não tinham estradas. Então, a relação da sociedade com a natureza não mudou a partir da chegada do automóvel, por exemplo, mudou completamente, né? Telefone, televisor, rádio, avião, olha quantas coisas novas ali que precisam, para serem fabricados, precisam de recursos naturais e para serem utilizados a sociedade precisa mudar o meio onde ela está inserida. Construir aeroportos, construir linhas de transmissão ali para chegar para os telefones funcionarem, por exemplo. Então tudo isso tem a ver com essas mudanças da relação da sociedade com a natureza, certo? As evoluções da indústria avançam, mudam aquele meio onde a sociedade está inserida e o espaço geográfico também vai sendo alterado. O que era de uma maneira vai ganhando outras características, outras maneiras de ser. E neste caso aqui, a gente vai ter ali um início uma forma mais acentuada das mudanças do meio natural e, portanto, o que a gente chama de impactos ambientais. Impactos naquele meio natural. Então, vamos ver juntos ali quais são esses impactos. Antes da gente ver os exemplos que eu trouxe para vocês, mais uma atividadezinha ali bem rápida para vocês pensarem. As alternativas a seguir indicam as principais consequências das revoluções industriais, exceto qual? Qual delas que não tem a ver com as revoluções industriais? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção da atividade, né? Alternativas que indicam, todas elas indicam as consequências das revoluções industriais, exceto qual? Conservação do equilíbrio do meio natural. Aquilo que era originalmente equilibrado, a relação do clima, a quantidade de chuvas, por exemplo, a quantidade de água dos rios, naquele momento, enfim, as áreas de vegetação, tudo isso vai se modificar
a partir das revoluções industriais. Então, não se mantém ali a conservação do equilíbrio natural. A única que não tem a ver com o que a gente perguntou ali é a letra C, certo? E aí vamos analisar juntos, então, a partir dessa ideia das mudanças, dos impactos, né, dessa relação da sociedade com a natureza. Eu tenho aqui uma imagem dividida em 3 partes, um desenho ali para a gente entender juntos. A primeira parte, o que a gente vai ter? Uma condição original do meio natural. Essa é a ideia do nosso desenho. Então, eu tenho ali vegetação próxima do rio, eu tenho uma cachoeira, eu tenho ali características de um meio natural com pequena ou nenhuma intervenção humana. Na segunda imagem, eu já vou ter uma ponte ali sobre o rio, eu já vou ter ali áreas que foram retiradas, que foi retirada a vegetação, eu tenho construções aqui das fábricas, então eu já tenho uma alteração ali. Na terceira imagem, eu vou ter ali a construção de viadutos, estradas, além da ponte que já estava ali, a retirada total ali da vegetação, daquela área onde originalmente estava toda coberta, e mais construções ali. Ou seja, se eu analisar aqui, do primeiro para o último quadro, eu tenho mudanças bastante significativas que mostram a relação da sociedade com a natureza, que vai alterando, retirando e utilizando os recursos para atender suas necessidades ou suas vontades. Então, observando a imagem, o que nós vamos refletir ali? De acordo com os 3 quadrinhos, quais as principais mudanças realizadas nesse espaço? O que nós vamos ter ali? A retirada da vegetação é uma mudança muito significativa. A construção de pontes e tudo mais ali também representam essas mudanças. A chegada das fábricas ali, das construções em geral, também marcam as mudanças ali nesse espaço geográfico, né? Nessa paisagem. Qual o fator responsável pela modificação daquele espaço? A relação da sociedade com a natureza, certo? É isso que fez modificar aquele espaço. O ser humano se apropriar dos recursos, retirar os recursos naturais para atender alguma necessidade, alguma vontade sua. Essa área é propícia para a ocupação humana, e aí vamos entender juntos lá, vamos explicar. Eu tenho ali uma área de cachoeira, eu tenho uma área próxima do rio ali. Deveria ser ocupada? Na verdade, não. Áreas de encosta, pode ter deslizamento de terra, porque eu retirei a característica original ali. As áreas onde eu não tenho vegetação, esse solo pode vir para a parte mais baixa. Então, eu vou ter a retirada da vegetação aqui próxima do rio. Então, eu vou ter várias alterações ali no meio que não são interessantes para manter o equilíbrio, né? Na verdade, eu modifiquei muito esse equilíbrio ali. E os principais impactos ambientais apresentados ali no terceiro quadro, o que nós vamos ter lá no terceiro quadro? A retirada da vegetação, a mudança de características ali nas proximidades do rio, inclusive a ocupação, são exemplos desses impactos ali que vão causar, por exemplo, a poluição do rio, das águas ali, o solo que fica exposto ali vai ser transportado para outras áreas, vai ir para o fundo do rio, o rio vai ficar mais raso, vai transbordar mais fácil, vai causar as enchentes, por exemplo, certo? Então é importante a gente pensar. E aí outros elementos ali desse equilíbrio natural. A gente aprendeu que os elementos naturais interagem entre si, né? Aqui eu tenho um relevo, então eu tenho a formação de nuvem em determinadas áreas, eu tenho a vegetação que depende daquela chuva, então é uma relação ali natural, certo? Quando eu tenho as alterações a partir da relação da sociedade com a natureza, eu vou ter modificações. Aqui nós temos projeções do desmatamento no Brasil, por exemplo. Em 2018, aqui algumas áreas em vermelho, quase não dá para ver, mas tem bastante, né? E em 2050, olha o quanto isso se alterou significativamente, porque é o ser humano se apropriando dos recursos, inclusive do solo, para desenvolver suas atividades, né? Aqui nós vamos ter as alterações atmosféricas, que é um exemplo aqui no nosso desenho da formação da chuva ácida, a partir dos poluentes que são lançados pelas fábricas. Então eu vou ter ali a formação de nuvens que combinam aquilo que era natural com alguns elementos de poluição, ali, alguns gases que se juntam e formam a chuva ácida, que vai causar sérios problemas, não só na área onde estão instaladas as fábricas, mas em outras áreas e áreas de vegetação também, certo?
E o uso da água, então, para a gente pensar nessa ideia, né? Na sociedade atual, a água passou a ser vista como um recurso hídrico e não como um bem natural. Isso se modificou, né? Disponível ali, essencial para a vida do ser humano, mas ela é vista agora como um recurso e não como um bem natural, e isso muda tudo, né? E aí nós vamos ter ali, o ciclo natural acontece desta forma, como o esquema mostra para nós. Evaporação, condensa, forma nuvem, a vegetação também vai transpirar, vamos dizer assim, né? E aí vou ter a precipitação, que é a chuva ou a neve, por exemplo. Aí vou ter o escoamento pelos rios ou a infiltração no solo. Isso é a forma natural. Quando eu tenho modificações, como telhados, ruas, passeios, como o nosso outro desenho sugere ali, a gente vai ter uma modificação naquele equilíbrio natural do ciclo da água, certo? Vai impermeabilizar áreas. Outra alteração que a gente pode perceber é a alteração do solo a partir das atividades humanas. A alteração do relevo, então aqui estou retirando o material, estou desmanchando um morro ali, por exemplo, certo? Então são modificações que podem acontecer a partir dessa relação da sociedade com a natureza, que é resultante do trabalho. E aí o que nós temos que pensar nessa importância da sustentabilidade, da maneira como a sociedade se relaciona com o meio natural? Mais do que consumir a totalidade dos recursos e agredir a natureza de forma tão acelerada e frenética, né? A humanidade precisa desenvolver técnicas sustentáveis. O que é a técnica sustentável? É aquela ideia de utilizar o recurso, mas sem degradar de forma irreversível o meio natural. Tá? Então é importante pensar nisso. Por que a gente viu tudo isso, professora, nesta aula? Para que chegue no final e a gente reflita que é necessário pensar a maneira como a sociedade está se relacionando com o meio natural e que os recursos vão se esgotando e vão sendo degradados a tal ponto que as futuras gerações não vão ter mais essa disponibilidade. Por isso que é importante a gente pensar junto em tudo isso, certo? Então, o desafio das sociedades como um todo é justamente mudar a forma de se relacionar com a natureza, tá? E aí, perguntinha ali para a gente finalizar essa nossa reflexão. Quais problemas podem ser relacionados ao uso da água e de outros elementos naturais pela sociedade? Respondam rapidinho, a gente já volta para corrigir. Voltamos ali então com o exercício, na verdade uma perguntinha ali para a gente refletir também a maneira como estão relacionados o uso da água e de outros elementos naturais pela sociedade. O que nós vamos ter como resposta ali? A água, é importantíssimo a gente pensar nela, que hoje as discussões acabam envolvendo muito a questão da disponibilidade do recurso, do quanto o ser humano precisa cada vez mais da água, do uso da água para suas atividades e o quanto esse recurso vem ficando cada vez mais esgotado, mais difícil ali de ser utilizado. Não porque está acabando a água do planeta, mas porque a água potável está cada vez menos disponível, certo? Passou então a ser vista como um recurso e não como um bem natural. E o seu uso se tornou ali a análise de como vão ser as consequências em relação à apropriação da sociedade dos recursos naturais, dos bens naturais. Não só da água, como todos os outros que a gente falou. Então, importantíssima essa reflexão da aula de hoje, que a gente viu ali, desde o histórico da relação sociedade-natureza, as revoluções industriais, o uso dos recursos, os impactos ambientais e essa necessidade de refletir a respeito do tema. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês e na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.